E aí, tá sofrido? Eu só posso dizer que anota aí que agora eu vou filosofar. Tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Arrasei demais, não é mesmo? Agora bora continuar falando de coisa séria sobre os fatores de objetivação. Tendência de abstrativização ou objetivação. A doutrina que defende esta tendência de objetivação ou de abstrativização do controle difuso enumera 3 fatores/argumentos. Em síntese, primeiro, no âmbito constitucional, a Emenda Constitucional 45 mudou a sistemática do controle difuso de constitucionalidade ao prever a exigência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso como requisito de admissibilidade do RE, artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. B. Previsão de súmula vinculante, artigo 103-A da Constituição Federal, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Estes 2 institutos evidenciam que o controle difuso não deve se liminar ao interesse das partes. Segundo, no âmbito legislativo, o artigo 927 do CPC determina em seus incisos o dever de observância por juízes e tribunais de enunciados de súmula vinculante, acórdãos proferidos em sede de incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, acórdãos proferidos em sede de recursos extraordinários repetitivos julgados pelo STF, enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional, orientação do plenário ou do órgão especial do tribunal ao qual estiverem vinculados. Além disso, o artigo 332 do CPC dispensa fase instrutória e autoriza o juiz a julgar liminarmente o processo, independente de citação do réu nos casos em que o pedido contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. No mesmo sentido, dispõe o artigo 932 do CPC em relação ao julgamento de recurso pelo relator. E por fim, é interessante você saber, amigão, que o artigo 525, parágrafo 1º, inciso 3 e parágrafo 12 do CPC, que trata da impugnação do cumprimento de sentença e de inexigibilidade do título ou da obrigação, diz expressamente que será inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado ou difuso. Estes dispositivos legislativos acabam por conferir os mesmos efeitos do controle concentrado ao controle difuso. Terceiro, no âmbito jurisprudencial, julgamento das ADIs 3.470 e 3.406, tendo como precedente ADI 3.937. Entenda o caso. Reclamação 4.335 versus ADIs 3.470 e 3.406. No julgamento da reclamação 4.335 em 2014, o plenário do STF recusou a tese. No julgamento da reclamação 4.335 proferido em 2014, a maioria dos ministros recusou a tese de abstrativização do controle difuso, restando afastada a tese do ministro Gilmar Mendes de que o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal sofreu mutação constitucional. Entendeu-se que tal mudança dependeria de emenda constitucional. Para relembrar, as consequências desta decisão do plenário do STF na reclamação 4.335 foram: o STF não adotou a teoria da abstrativização do controle difuso. As decisões do plenário proferidas em controle difuso possuem força expansiva sem, contudo, terem regra eficácia erga omnes. Não houve mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, restando mantido o papel do Senado.
O desrespeito das decisões do STF em sede de controle difuso por juiz ou tribunal não autoriza a pessoa prejudicada a manusear a reclamação constitucional, salvo se for parte do processo originário julgado no STF. Se em sede de repercussão geral exige-se esgotamento das vias ordinárias. Nesse sentido, não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do STF não se revistam de eficácia vinculante, exceto se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo como sujeito processual a própria parte reclamante. A legitimidade ativa para a reclamação é restrita às hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, dotadas de efeitos vinculantes e erga omnes, a exemplo das súmulas vinculantes. O STF reconheceu apenas a eficácia expansiva, a tese já defendida por Teori Zavascki, que já defendia esta tese em seu livro Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. Apesar de a Constituição prever o instituto da súmula vinculante, as decisões proferidas pelo Pleno do STF possuem inegavelmente uma força expansiva, mas que em tese não possuem eficácia erga omnes. Com isso, as decisões proferidas pelo STF em sede de controle difuso possuem força expansiva, isto é, ultra partes e não apenas inter partes. De todo modo, apesar do STF não ter reconhecido a tese de mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, e de abstrativização do controle difuso, esta expansividade do controle difuso restou ainda mais reforçada com o advento do CPC/2015, que tem o escopo de objetivar os recursos extraordinários e valorizar os precedentes.